Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, num lugar diferente, sem as portas atrás, estou na sala porque não sei por que cargas d'água no domingo, tanto de manhã quanto de noite, nós tivemos algumas quedas na internet, então eu fiquei perto aqui do roteador, vamos ver se hoje não tem problema nenhum. Mas vamos lá. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, no Salmo de número 46, se caso você quiser me acompanhar, pode abrir a sua Bíblia no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe sua palavra. Vamos orar nesse momento, então? Quero convidar a todos vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, queremos render graças por esse dia maravilhoso que nos deu. Obrigado pela oportunidade de estar reunidos, mesmo que de maneira virtual, com os queridos irmãos em Cristo. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua palavra com liberdade em nosso país. Pedimos que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós e também daqueles que estão enfermos, a consolar os corações daqueles que estão enlutados hoje por conta dos seus familiares que estão, alguns, ó Deus, têm perdido suas vidas, mas nós cremos no Senhor, sabemos do propósito soberano do Senhor sobre todas as coisas. Dá-nos, ó Deus, olhos que possam enxergar por trás de todas essas situações, que possamos sempre, ó Deus, descansar no Senhor, pois assim como disse o salmista, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Dá-nos um tempo abençoado e que o nosso coração esteja aberto para compreendermos a Tua palavra. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos então para o nosso versículo, colocarei na sua tela. Vamos falar então, eu tive um pequeno problema aqui, o versículo ficou gigante, só um minutinho, meus irmãos. Pronto, arrumei direitinho. Vamos lá. Vamos então. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Deus abençoe a sua palavra. Vamos então, meus amados e queridos irmãos, para os nossos hinos. Começaremos com o número 403 do cantor cristão. Vamos cantar Alegres, o hino alegre. 403, Alegre. Bom, irmãos, tivemos outro problema aqui, eu vou tentar arrumar aqui. Deixe-me apenas tentar ver o que houve. Vamos lá, eu creio que agora vai dar certo. Vamos tentar de novo, então? 403, Alegre.
Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o nosso próximo hino. Vamos cantar agora 291 do HCC, Graça de Deus Infinito Amor, e depois nós iremos para os nossos avisos. 291 do HCC, Graça de Deus Infinito Amor. Muito bem, meus queridos, vamos então para os nossos avisos. E mais uma vez aqui, só para vocês terem uma ideia o que aconteceu, olha aqui, ó, ficou, eu não sei por quê, talvez porque eu coloquei, geralmente eu tenho uma televisão auxiliar, coloquei na minha aqui na sala e deu ruim. Então, para não ficar assim, eu vou deixar todos os avisos aí, eu vou deixar a sua tela completa e quando for para falar, eu coloco a câmera, ou pelo menos quando for para comentar algumas questões, eu me coloco inteiramente aí na câmera. Bom, vamos lá, meus irmãos. Então, vocês já sabem, os avisos são corriqueiros, são importantes, mas é sempre bom podermos lembrar. Nós temos então, meus irmãos, o privilégio de retornar neste próximo domingo, 28 de março, apenas com o culto domingo de manhã. E eu gostaria então
de poder falar para vocês algumas coisas que foram decididas por nós, diretoria da igreja. Existirão algumas regras muito importantes a serem seguidas para estes próximos cultos, porque vocês sabem que aqui no Rio Grande do Sul nós estamos em bandeira preta, mas por conta da questão da cogestão, existe vamos dizer assim, uma possibilidade do comércio abrir e de algumas áreas poderem então trabalhar. Na questão das igrejas, o que foi falado é que nós podemos apenas ter 10% do número total. Ou seja, no projeto PPCI, diz que a nossa igreja pode ter até 169 pessoas. Então, 10% são 16,9, mas na impossibilidade de colocar 16,9, nós arredondamos para cima, 17 pessoas. Então, o que nós decidimos? E eu colocarei essas informações nos grupos da nossa igreja e também no Facebook. Só poderão vir 15 pessoas nos cultos regulares. Porém, dessas 15 pessoas, nós pedimos que pais com crianças não venham. Também pedimos que aqueles que têm dificuldade com mobilidade, se precisarem vir de ônibus, o ideal é que também não venham para não se expor na questão do vírus. Aqueles que vêm com o seu carro próprio ou então com o aplicativo, eles podem vir à igreja, porém, nós precisamos, com antecedência, saber, como vocês bem sabem, no sábado à tarde, quando eu sei que o pessoal já saiu do trabalho, coloco ali nas nossas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp, aqueles que pretendem vir à igreja. Então, meus irmãos, nós daremos preferência principalmente àqueles que são parte do culto, como, por exemplo, o regente, o pregador, o irmão Guilherme, que é o nosso assistente de transmissão, os irmãos que estão trabalhando na música ou na pregação. Então, esses sempre terão a prioridade para estarem nos cultos. O que pode ser feito é talvez fazer um rodízio nessas primeiras semanas. Se você quiser vir um domingo, espere então para vir depois de 15 dias. Ou então, se você ver nas redes sociais que o número de 15 pessoas não foi completado, aí sim você pode se candidatar a esta vaga. Nós deixaremos 2 vagas para visitantes. Então, se porventura tivermos visitantes, até mesmo, se necessário for, o irmão que estiver na portaria, ele pode ficar do lado de fora para termos então mais espaço para os visitantes. Terão menos bancos na igreja, vai ter mais espaço entre os bancos e pedimos já encarecidamente que todos aqueles que vierem, quando forem conversar, mantenham o distanciamento. Tá certo? Também nós decidimos que vamos diminuir o número de hinos, justamente para evitar que os irmãos possam fazer força, vamos dizer assim, para cantar, e quando você canta com a máscara, você está expelindo, né, ar. Então, desta forma também nós vamos diminuir o número de hinos, meus irmãos. Então, enquanto nós estivermos nessa questão de bandeira preta / bandeira vermelha, com apenas 10% da nossa capacidade, vai ser as regras que nós adotaremos, tá bom? Então, peço a compreensão de todos vocês. É claro que gostaríamos de todos aqui. Então, eu repito, pais com filhos pequenos, pedimos que vocês não venham na igreja. Apenas os adolescentes em diante seria o ideal estarem nos cultos. Se tiver alguma dúvida, se caso gostaria de vir no culto, mas tem alguma dúvida, manda mensagem para mim, nós teremos todo o prazer de poder responder a todos vocês, tá bom? Porém, meus irmãos, como vocês bem sabem, mesmo que nós não temos a possibilidade de ter todos vocês aqui, vamos ter as nossas transmissões regulares, às 9 horas da manhã, culto escola dominical, e também culto vespertino às 18 horas. Como estamos fazendo hoje, nas quartas-feiras teremos o nosso culto de oração. Eu quero lembrar a todos que nós iniciaremos o nosso Instituto Bíblico na próxima terça-feira. Então, se há alguém que ainda tem desejo de estudar,
é importante você falar comigo, porque os livros já foram comprados para os alunos que se manifestaram favoráveis ao curso. Pela graça de Deus, entre as igrejas de Caxias do Sul, de Porto Alegre e também de Canoas, nós já temos aproximadamente 40 irmãos interessados. Então, é para todas as pessoas que quiserem, desde que você seja salvo em Cristo e você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, lhe convidamos para começar este ano a estudar nesse instituto que é 100% online. Você não vai precisar ficar aí um dia por semana preso, vamos dizer, ao computador. É claro que você vai fazer o seu horário, você vai ter que fazer as tarefas, você vai ter que assistir a aula, mas, vamos dizer, como fazemos o curso de capacitação toda terça-feira. Não, você vai ter a liberdade para poder fazer o curso quando você quiser, durante um período. Se você tem dúvidas, manda uma mensagem para mim que eu posso também lhe enviar o link da reunião onde conversamos e expusemos todas as questões acerca do nosso Instituto Bíblico. Tá bom? Meus irmãos, vamos então para o nosso último hino desta noite. Colocarei já na sua tela. Vamos cantar 378, Bendita Hora de Oração. 378, Bendita Hora de Oração. Mas antes de nós cantarmos, irmãos, eu gostaria apenas de dar um aviso para vocês. Talvez alguns de vocês já sabem e outros não sabem. A nossa querida irmã Irene está internada, mas antes de vocês ficarem muito preocupados, ela está internada porque a família dela entendeu que seria bom ela ir ao médico. Vocês sabem que ela está com coronavírus e a família quis levá-la ao médico porque ela não estava se sentindo muito bem e quiseram fazer todos os exames. Então, meus irmãos, ela está sendo bem assistida. A melhor coisa a se fazer nesse momento é orar. Ela está se recuperando bem. Conversei hoje com o Flávio, que é o neto dela. Então, ele me tranquilizou dizendo que ela está bem, está fazendo os exames de rotina. Então, vamos orar por ela, tá bom? Peço que vocês orem também pela minha tia Maria, pelo meu tio Francisco. Orem também, meus irmãos, por tantos outros, como o pastor José Soares, que está com coronavírus. Os meus tios, eles estão também com Covid. Meu sogro e minha cunhada também estão com Covid, mas graças a Deus estão se recuperando bem. Então, meus queridos, motivos para orar nós temos muitos, tá bom? Mas já lembro a todos vocês, principalmente pela questão da nossa querida irmã Irene, orem por ela e tendo mais informações nós os atualizaremos. Ok? Vamos então para o nosso hino, o último hino desta noite, antes do nosso tempo de pregação da Palavra de Deus, 378 do HCC, Bendita Hora de Oração.
E eu esqueci de novo o microfone desligado. Eu esqueci do nosso irmão Paulo da Veiga. Vamos continuar orando por ele também. Meus queridos, já está na sua tela. Quero convidar a todos vocês que abram a sua Bíblia para o livro de Daniel, capítulo 4, versículo de número 37. Já lhes adianto que nós vamos ler todo o capítulo 4, mas para introduzir, vamos ler o versículo de número 37. Se porventura você não tem uma Bíblia por perto, eu colocarei alguns versículos, não colocarei todo o capítulo 4, mas alguns versículos eu colocarei na sua tela. Como eu já te expliquei, eu não sei porquê, não tenho como dividir a tela e ficar com o versículo, então colocarei apenas os slides. Vamos ler então 4:37 de Daniel. Então a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Daniel capítulo 4, versículo de número 37. Deus abençoe a sua palavra. Vamos. Opa, esqueci da câmera. Vamos orar mais uma vez? Oremos então. Pai de amor, novamente diante do Senhor, eu clamo que a palavra do Senhor venha de encontro a cada vida, a cada coração. Porque tu conheces as nossas necessidades. Se há alguém que não tem Cristo, oramos que seja noite de salvação. Entre nós, ó Deus, entre nós salvos em Cristo, se há alguém que precisa entregar a sua vida a Ti, precisa consagrar a sua vida, precisa arrepender-se dos seus pecados, o Senhor conhece as nossas necessidades, então que o Senhor nos desafie, ó Deus, a podermos estar em comunhão plena com o Senhor. E pedimos também que o Senhor nos ajude, tire todas as distrações e que a nossa atenção esteja apenas na Tua palavra. É o nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos falar então novamente sobre dificuldades. Uma meditação no livro de Daniel, capítulo 4, que realmente nós precisamos aprender. Como está na sua tela, o título desta nossa meditação, Aprendendo através da dificuldade. Bom, meus queridos, algumas vezes nós podemos nos exaltar de algumas realizações. Nós podemos olhar para as nossas vidas e ficarmos satisfeitos, o que não é errado, ficarmos satisfeitos com os nossos bens, ficarmos satisfeitos até onde nós chegamos, qual o patamar que nós estamos. O problema não é isso. O problema é quando nós nos exaltamos por conta dessas situações que só ocorreram nas nossas vidas porque Deus permitiu. Então, meus amados irmãos, o grande problema é que isso não ocorre apenas com ímpios, mas também ocorre com cristãos, com aqueles que creem na soberania de Deus sobre suas vidas. A palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, e eu colocarei o versículo para você poder ver na sua tela, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, o que nós podemos entender? Meus amados, Deus, Ele chama a nossa atenção. E como diz o ditado popular, seja pela dor ou seja pelo amor, o propósito de Deus sempre vai ser cumprido nas nossas vidas. E não só nas nossas vidas, mas também na vida daqueles que não creem na palavra de Deus. Naqueles até mesmo que não creem em Deus. Nós já temos falado para todos vocês. Quando nós entendemos sobre a soberania de Deus, nós sabemos que tudo o que tem acontecido converge para o plano perfeito de Deus sobre todas as coisas. Eu estava contando para vocês sobre aquele seriado que eu vi, O Fim das Nações, e todas as coisas que têm acontecido mundo afora estão passo a passo convergindo para um só governo mundial, para uma só língua, para uma só moeda, ou seja, como o livro de Apocalipse já tem dito, ou seja, há 2000 anos atrás, o Senhor já nos revelou como será o futuro. E para nós precisamos não temer em relação a tudo isso. Nós precisamos
confiar. Mas o que é importante nós entendermos, queridos irmãos, é que nós precisamos aprender em relação a tudo que tem acontecido. Conversando com uma pessoa recentemente, e isso é uma dúvida de muitas pessoas, por que será que Deus tem permitido nós passarmos por toda essa situação, essa pandemia, milhares de pessoas perdendo suas vidas diariamente, famílias enlutadas, pessoas entristecidas? Meus irmãos, infelizmente, todas essas coisas são consequências da atitude do homem frente à nossa sociedade. Vocês sabem que já está sendo falado há um ano da importância do isolamento ou até mesmo do distanciamento. Eu não sou daqueles que creem que todos têm que ficar resguardados em casa. Eu realmente entendo que há a necessidade das pessoas poderem trabalhar. E muitos desses que dizem que têm que ficar em casa têm todas as suas despesas já pagas, têm dinheiro no banco, têm a sua vida confortável. Então, sem entrar nesse mérito político, se toda a sociedade respeitasse a questão do distanciamento, muito provavelmente a situação não seria tão caótica como nós estamos vivendo. O que falta à nossa sociedade é amor ao próximo. E até mesmo para alguns cristãos que não respeitam todas as coisas que têm sido protocoladas pelo nosso governo, independente se você concorda ou não, o que a Bíblia diz é que nós devemos obedecer. Como igreja, nós temos procurado fazer aquilo que é o correto diante de Deus, primeiramente, e também diante das nossas autoridades. O que foi falado pela autoridade é que nós, por enquanto, temos que podemos reunir com apenas 10% das pessoas. Não está dizendo que nós não devemos adorar a Deus. E se um dia for protocolado uma regra como essa, com certeza nós desobedeceremos. Porque aí sim, meus irmãos, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Não podemos negociar a nossa fé. Mas dada a devida circunstância que nós estamos passando, é importante haver o distanciamento e nós seguirmos as recomendações das autoridades. E vira e mexe, vocês sabem, cada final de semana que se aproxima, a polícia é chamada por causa de festas. Já foi falado que teve festas com 50 pessoas, com 100 pessoas, com 500 pessoas. Até o jogador do Flamengo foi flagrado numa festa recentemente. Meus irmãos, infelizmente, o que tem acontecido em nosso mundo não é culpa de Deus. É culpa do homem, é culpa da humanidade. Então, nós sofremos sim pela irresponsabilidade das pessoas. Sim, nós sofremos. Então, meus irmãos, Deus, ele é soberano. Ele sabia que tudo isso iria acontecer e ele permitiu que essas coisas acontecessem. E sempre tem um propósito, porque nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus queridos, olhando aqui para o capítulo 4 de Daniel, existem lições importantíssimas que nós podemos aprender. Como é um momento devocional, nós não vamos nos atentar para alguns fatos aqui do capítulo 4, mas como eu disse para vocês, nós leremos e eu quero que você me acompanhe. Nabucodonosor, e eu quero explicar isso rapidamente, ele aprendeu a soberania de Deus da maneira mais difícil. É como eu disse para vocês, existe um propósito de Deus determinado para as nossas vidas e nós temos a oportunidade de aprender da maneira mais fácil. Mas quando nós não queremos aprender, aí Deus vai permitir a maneira mais difícil. Então aí vem aquele ditado que nós podemos aprender pelo amor ou pela dor. Então Nabucodonosor, ele aprendeu do jeito mais difícil. Pegue sua Bíblia, por favor, e me acompanhe. Vamos ler versículo 1 em diante, para então dar este contexto para todos vocês. Versículo de número 1 até o versículo de número 7, nós vamos ver o seguinte: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino
é sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Versículo 7. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. A primeira parte, meus irmãos, e nós podemos dividir o capítulo 4 em pelo menos duas partes. Do versículo 1 ao versículo 27, ou pelo menos versículo 4 até o versículo 27, nós temos o aviso de Deus a Nabucodonosor. A introdução do capítulo 4 já mostra, principalmente versículo de número 3, a lição que ele aprendeu. Então aqui o capítulo 4 é praticamente uma biografia do próprio Nabucodonosor, daquilo que ele aprendeu a respeito da soberania de Deus. Ele fala, e eu repito, versículo de número 3, quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então, o sonho de Nabucodonosor, aqui no versículo 7, é um aviso de Deus sobre aquilo que havia de vir. Ele mesmo fala que ele ficou extasiado, ele ficou com medo daquilo que ele sonhou e ele chamou então todos aqueles que na teoria poderiam interpretar o sonho. É dito aqui, versículo 5, que as visões da minha cabeça me turbaram, ou seja, aquilo realmente mexeu com ele. E nós vamos ver, meus irmãos, nós vamos pular alguns versículos e você pode ler depois, mas o rei, então, no versículo 8 e 9, ele chama Daniel. Vejamos então o versículo 8 e 9. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Visões, perdão, perdão. Irmãos, só um minutinho, por favor. Vou só fechar o microfone rapidinho. Bom, eu creio que melhorou um pouco. Enfim, eu parei aqui, versículo de número 9. Vou começar de novo. Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões dos sonhos que eu tive. Dize-me sua interpretação. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. É muito interessante porque os comentaristas dizem que para este sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 4, para o sonho que ele teve no capítulo 2, e depois você pode ler, ele lê sobre os reinos mundiais que já na sua época estavam acontecendo, primeiramente a Babilônia, depois os Medo-Persas, depois o Império Grego e posteriormente o Império Romano. Mas desses dois sonhos passaram-se 30 anos. E o interessante do capítulo 2 é que quando Daniel entra na presença do rei, Daniel deixa claro que é Deus que dá o poder, ou é Deus quem lhe dá a interpretação dos sonhos. Não era ele, Daniel, que interpretava, mas era Deus e ele era o instrumento de Deus. Só que é interessante, meus irmãos, que 30 anos depois, quando acontece um outro sonho, Nabucodonosor primeiramente manda chamar os magos, todos aqueles que ele sabia 30 anos atrás que não tinham poder para absolutamente nada. E quando ele chama Daniel, que no caso Beltesazar é o nome babilônico de Daniel, então Daniel tem a incumbência de poder interpretar esse sonho, porém não era ele, mas era Deus.
Vamos fazer o seguinte, meus irmãos. Como eu disse que iríamos ler todo o capítulo, vamos ler para que vocês possam então se inteirar do sonho de Nabucodonosor, versículo de número 10. Vai dizer o seguinte: eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os videntes que o Altíssimo tem domínio sobre os homens e dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, os versículos que nós lemos, meus irmãos, versículos 10 a 17, é o sonho que que fez com que Nabucodonosor sonhasse. E aí, então, ele tem a incumbência, Daniel tem a incumbência de poder explicar qual era o desejo de Deus ao permitir que Nabucodonosor sonhasse com aquela grande árvore. Ali tinha uma lição que era importantíssima para ele aprender. Eu já digo para vocês, por favor, não fiquem presos a achar que sonhos são, de alguma forma, usados hoje como eram usados no passado. Não. Quando Deus quer que nós saibamos a sua vontade, nós temos a sua palavra. No tempo de Daniel e também as visões que até mesmo no Novo Testamento aconteceram, eles não tinham a palavra de Deus. Então Deus agia de maneira diferente. Então, se por exemplo, você sabe, né, que tem gente que sonha com alguma coisa e vai lá fazer uma fezinha, vai lá jogar, né? Isso tinha muito no passado, confesso que hoje em dia eu já não sei, mas tem muita gente que acha que sonho é motivo para você poder jogar em alguma coisa. Mas enfim, o que é importante é saber que aqui no versículo 10 os versículos 10 a 17 deixam claro que esse era o sonho. Olha o que ele diz no versículo 18. Isto eu vi, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, porém, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Notem, meus irmãos, que novamente, versículo de número 8 e 9 e também versículo 18, Nabucodonosor está tirando de Deus a glória e está dando a Daniel, dizendo que era ele que teria o poder vindo dos deuses para interpretar sonhos. Não. Então, Deus estava querendo ensinar para ele que ele, o Senhor, era soberano. Versículos 20 a 26, temos a interpretação do sonho. Acompanhe comigo. Vamos começar com o versículo 19. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu-lhe Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante,
em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada, és tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu. O teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu, ó Rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as suas raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é tua interpretação, essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixassem a cepa da árvore com as suas raízes, o teu trono, o teu reino, perdão, tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Meus amados, eu sei que nós temos lido bastante, mas é muito importante entender todo esse contexto. Nos versículos que lemos, o que é dito? Deus moveu então Daniel a poder interpretar o sonho. Novamente, não era poder do homem, mas era poder de Deus. Então, além de dar a interpretação do sonho, o que nós podemos ver? No versículo 19, nós vimos que Daniel mostrou toda a sua complacência, todo o seu amor para com o rei. Ele tinha no rei uma pessoa querida. Versículo 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. O que era importante saber, meus irmãos? Deus estava chamando a atenção de Nabucodonosor. Deus estava chamando a atenção do rei. Olha o que diz, e eu colocarei aí na sua tela, Isaías capítulo 55, versículo 7. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meus irmãos, o que Deus estava fazendo? Estava tentando chamar a atenção do rei pelo amor. Deus estava dizendo para ele que ele deveria mudar a sua atitude. O próprio Daniel deu conselho para que ele pudesse deixar as suas iniquidades de lado. Deus já tinha dito o que aconteceria. Mas, no entanto, o coração do rei se endureceu. Então, versículos até o número 27 vai nos mostrar sobre o aviso de Deus. Agora, versículos 27 em diante, nós vamos ver a seguinte lição: aprendendo através da prática. Note, meus amados, versículo 28 até o versículo 30, o que diz a palavra de Deus. Daniel capítulo 4, versículo 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Meus irmãos, Deus deu 1 ano para que o rei pudesse se arrepender. Mas o versículo 30 deixa claro que ele olhou as realizações que sim, ele como rei e Nabucodonosor é conhecido como um dos grandes construtores da antiguidade, inclusive os jardins suspensos da Babilônia são uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
Nabucodonosor era conhecidíssimo por ser um grande construtor, mas ele olhou aquelas construções e ele se exaltou. Mesmo com o aviso de Deus, mesmo Deus tendo dito para ele que se ele não mudasse as suas atitudes, o que aconteceria? Ele se exaltou. Notem, meus queridos, Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, olha o que diz a palavra de Deus. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, mesmo sendo avisado do seu pecado, o coração do rei não mudou. Pelo contrário, ele continuou a pecar. Deus, em sua graça, concedeu ao rei 12 meses. Um ano inteiro para que houvesse arrependimento, para que ele desse ouvidos à advertência do Senhor. Mas o rei recusou-se a sujeitar. Eclesiastes 8 deixa claro que exatamente isso. Se não há correção das más atitudes, o coração do homem está inclinado para o mal. Todos nós que somos pais, cujos nossos filhos já foram pequenos ou ainda são pequenos, você sabe, quando a disciplina não é aplicada de maneira correta, nós, em vez de educarmos, estamos criando monstros. Não devemos, meus irmãos, deixar que as crianças mandem dentro de casa, tomem dos pais a liderança da família. Não é a vontade da criança que deve ser soberana, mas os pais devem se impor como aqueles que vão educar os seus filhos conforme a palavra de Deus. E existe uma infinidade de versículos que mostram a responsabilidade dos pais. O que lamentavelmente nós temos visto hoje é uma sociedade Nutella, usando o linguajar dos jovens. Hoje é tudo cheio de mimimi. Você não pode disciplinar os seus filhos. E claro, existem maneiras de disciplinar. A Bíblia já deixa claro a maneira correta de disciplinar uma criança. Mas existe por aí uma cultura de que a criança deve fazer o que ela quer. Não, meus irmãos. Não é assim que funciona. Olhe para a sua própria vida. Nós sabemos que a vida ela é dura e nós sabemos que nós não recebemos tudo aquilo que nós queremos. Então, por que ensinar para os nossos filhos que eles podem ter tudo aquilo que eles querem, sendo que no futuro isso não vai ser uma realidade nas suas vidas? Então, hoje a sociedade deseduca em vez de educar. A responsabilidade é de cada um de nós. Então, Deus estava deixando claro que se não houvesse o arrependimento por parte do rei, ele sofreria as consequências. Então, visto como não se executa a sentença sobre a má obra, o coração do homem se corrompe. Se ele já tinha chegado àquele patamar, se Deus não o disciplinasse, poderia ser pior. E notem, meus amados irmãos, versículo 31 e 32. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Deus estava ensinando uma lição para Nabucodonosor que é tão atual a nós como o foi para o rei. Você não gosta do presidente? É o seu direito. Você não gosta do governador, do prefeito? É o seu direito. Mas nós cremos na soberania de Deus que permite que as pessoas cheguem ao poder, porque se ele não quiser, não vai acontecer. Não importa quem seja. Eu estava lendo hoje que John Lennon certa vez disse que o cristianismo era algo que iria passar, que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo.
Pouco tempo depois, John Lennon foi morto por um dos seus fãs. Os Beatles acabaram. Podem ser até hoje idolatrados por muitas pessoas, mas o cristianismo não acabou. Pelo contrário, continua vivo no coração daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para todo sempre. Meus amados, nós precisamos reconhecer que tudo, absolutamente tudo nas nossas vidas, está debaixo da permissão do nosso Deus. Eu falei para vocês e eu repito, na vida dos fiéis, as dificuldades são motivos para servirmos ao Senhor, mas na vida dos infiéis, as dificuldades são consequências dos pecados. Nós devemos analisar os nossos corações e enxergarmos dentro de nós se as dificuldades que nos oprimem são consequências positivas ou negativas. Para isso, irmãos, é necessário humildade. É necessário que nós nos coloquemos diante de Deus e clamemos por misericórdia para que Ele nos ensine a realmente enxergar se nós temos feito a sua vontade, não segundo a nossa sabedoria, mas segundo a vontade de Deus. Está cheio de crente aí, achando que está fazendo certo, mas que está indo contra a palavra de Deus. Sábios aos seus próprios olhos. Não existe eu acho, eu quero, eu faço. Não. O cristão fiel vai fazer, vai querer, vai achar segundo a vontade de Deus. Vai se submeter àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, meus amados irmãos, veja versículo 33, nós já estamos terminando o capítulo 4. Versículo 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias e as unhas como a das aves. Naquela época, Nabucodonosor era o homem mais poderoso do mundo. Era o chefe do Império Babilônico, império dominante naquela época. E Deus o fez comer erva como um animal. 7 tempos são 7 anos. Por 7 anos, aquele homem perdeu a sua capacidade de raciocinar. E Deus o humilhou para que ele reconhecesse quem era Deus. Vemos aqui, meus amados irmãos, versículo 34 e 35. Note. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. 2 lições importantes aqui nesses versículos. Versículo 34 e 35. Quando as faculdades lhe retornaram, a primeira coisa que o rei fez, ele louvou ao Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, também no versículo 35 e 37, ele reconheceu a soberania de Deus. Mas foram necessários comer capim por 7 anos. Meus irmãos, qual foi a recompensa de Deus quanto àquela humilhação que Nabucodonosor passou? Versículo 36.
Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino. A mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Meus amados, a palavra de Deus diz que os humilhados serão, complete, exaltados. O maior problema de nós, como cristãos, é achar que tudo que nós temos é nosso. É olhar para o carro, para a casa, para a família e dizer, eu consegui. Não. Foi Deus quem, na sua graça, nos deu. Porque Ele é bom. Porque Ele sabe o que é necessário para nós. Ele sabe, meus irmãos, que se talvez tivéssemos mais do que temos, o nosso coração poderia facilmente se desviar dos seus caminhos. Às vezes nós nos desesperamos, porque as coisas não têm acontecido conforme nós queremos. Mas, meus irmãos, os hospitais estão cheios de pessoas que não conseguem respirar. Estão internados porque não conseguem respirar. E Deus tem dado a cada um de nós, cada dia, gratuitamente, o ar. Deus tem nos dado, meus irmãos, a capacidade de enxergar, de ouvir, de falar. Alguns, e meu irmão se enquadra neste alguns, em relação ao Covid, perderam o paladar. Meu irmão brincando comigo, dizendo que estava comendo, eu acho que era pão de queijo, não tinha gosto de nada. Imagina, pão de queijo, uma coisa tão gostosa com gosto de nada. Puxa vida, deve ter sido horrível. Eu, quando tive Covid, eu brinco, né? Eu não perdi o paladar, pelo contrário, eu comi o dobro. Mas sabe, meus amados irmãos, nós precisamos valorizar tudo aquilo que Deus tem dado para cada um de nós. Porque as dificuldades são lições que Deus nos dá para podermos aprender as lições, ou para sermos usados na sua obra, ou para que possamos nos arrepender dos nossos pecados. Existem muitas maneiras de Deus trabalhar na vida dos seus servos e colocar-nos em nosso próprio lugar. É uma das especialidades de Deus. Às vezes o nosso coração quer se exaltar e Deus fala, ó, fica na sua aí, ó. Vai com calma. E as provações vêm por causa disso. Meus irmãos, Deus é soberano e Ele faz exatamente o que Ele quiser. Talvez você está com algum problema financeiro. Você acha que dinheiro para Deus é problema? Não. Deus é dono de todas as riquezas. Deus é dono de toda a prata e de todo o ouro. Ele poderia fazer chover diamantes se Ele quisesse, mas Ele não faz. Porque Deus sabe que muitas vezes o dinheiro é o Deus de muitos corações, inclusive de muitos crentes. Deus tem sido trocado por conta de dinheiro. Muitas pessoas, em vez de aplicarem as suas finanças na obra de Deus, têm aplicado em tantas outras coisas, meus irmãos. Nossa igreja, pela graça do Senhor e graças a Deus por aqueles que têm sido fiéis, nós temos sustentado todos os nossos missionários pela graça de Deus, não mérito nosso, mas aqueles que têm sido fiéis têm, pela graça de Deus, sustentado várias famílias. Tem, pela graça de Deus, sustentado este que vos fala. Tem, meus irmãos, pago as contas da igreja. Se nós temos internet, se nós temos um computador, se nós temos energia elétrica, porque Deus, pela sua graça, mediante a vida de cada um de vocês, tem permitido que nós tenhamos as condições de fazê-lo. Mas, por outro lado, tem muitos que são egoístas, que não têm, de forma alguma, contribuído com a obra do Senhor. Meus irmãos, Deus nos permite ser participantes da sua obra
inclusive com as finanças. Mas, por outro lado, tem muitos que têm retido aquilo que não lhe pertence. É claro, você não deve contribuir com o coração pesado, porque o princípio é que Deus ama a quem dá, a quem contribui com alegria. E se você é membro dessa igreja, você sabe, o dinheiro aqui não nos move. Nós não tratamos pessoas melhor ou pior por conta da sua condição financeira. Mas nós podemos ser participantes da obra de Deus. Deus age com misericórdia sobre nossas vidas para que possamos reconhecer que Ele e somente Ele está sob o controle de todas as coisas. Vamos ler, meus irmãos, 3 versículos para nós encerrarmos. Vejamos primeiramente 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, apenas a parte B. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Bom, meus irmãos, eu falei sobre a questão de contribuição, mas poderia falar sobre qualquer outro serviço, evangelismo, enfim. Mas preste bem atenção. Você vai ouvir aí na televisão, na internet, pessoas que acham que dar para a obra de Deus é fazer uma aplicação financeira. Não. Você não dá 10 para receber 20. Não. Tira isso da sua mente. Você dá a Deus não esperando retorno. Você dá a Deus por amor. E o que Ele der, se Ele der, é para a sua honra e para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tenho plena convicção que todos nós temos o básico para que possamos sobreviver cada dia de nossas vidas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, não cada um de nossos luxos, mas cada uma de nossas necessidades. Vejamos, meus irmãos, outra passagem. A palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios 3:34, a versão NVT: o Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Aqueles que realmente buscam servir ao Senhor recebem a graça de Deus. A palavra de Deus diz que nós seremos supridos por Cristo. Nós lemos, os jovens leram, na verdade, o versículo que fala sobre a paz que excede todo entendimento, que vai guardar as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. É uma paz que o mundo nunca vai experimentar, porque somente aqueles que creem em Cristo têm. O mundo pode estar ruindo ao nosso redor, mas aquele que crê em Deus confia nos seus propósitos. E finalmente, meus irmãos, o último versículo desta noite está em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meu amado, quer gloriar-se em algo? Glorie-se no Senhor. Vale a pena dar toda a glória ao nosso Deus, meus queridos. Toda a glória, toda a honra e toda a glória seja ao Senhor. Eu vi uma ilustração incrível essa semana. Era um quadrinho, 2 quadrinhos na verdade, que diz que o nosso ego nos leva para um lugar e tem uma mão segurando uma pessoa e nos deixa lá e nós ficamos sozinhos. Então o nosso egoísmo afasta as pessoas. O nosso egoísmo nos afasta de Deus. Meus amados, podemos reconhecer que Deus existe. Preste bem atenção. Até os demônios creem e tremem. Então nós podemos reconhecer que Deus existe. Você que me assiste hoje, você pode acreditar em Deus. Você pode acreditar que Deus realiza grandes milagres. Mas Deus não vai moldar nossas vidas até que o reconheçamos como
Senhor. Entenderam? Podemos reconhecer que Deus existe e que realiza grandes milagres, mas Ele não vai moldar nossas vidas até que o reconheçamos como aquele que manda, aquele que é o Senhor das nossas vidas, aquele que é o Senhor das nossas vontades, aquele que é o Senhor da nossa vida familiar, da nossa vida financeira, da nossa vida particular, enfim, de toda a nossa existência. Quando nós reconhecermos que Deus é aquele que tem a primazia, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nabucodonosor precisou de 7 anos comendo capim para reconhecer quem é Deus. Meus irmãos, o que será que é preciso acontecer para que nós reconheçamos quem Deus é? Eu não sei, meus queridos, se algum de nós um dia precisaremos comer capim. Precisaremos passar anos como um burro, como uma vaca, como um boi, para reconhecer quem é Deus. Não faça isso. Não faça isso, meu querido, minha querida irmã. Alguns anos a fio de vida cristã, mas ainda agindo como bebês na fé, tirando de Deus a soberania de suas vidas. Então, meu amado, quando você olhar para a sua vida, quando você ver que as coisas não estão ocorrendo da forma que você quer, faça uma reflexão. Senhor, será que o que tem acontecido na minha vida é consequência positiva da minha fidelidade e o Senhor quer que eu cresça espiritualmente? Ou será que isso que está acontecendo é consequência da minha infidelidade? Meu irmão, se você buscar a face de Deus, você vai encontrar a resposta. Somente Ele pode te dar. Que o Senhor use as nossas vidas. Que possamos, meus irmãos, reconhecer quem é o Senhor. Nabucodonosor aprendeu da maneira mais difícil. E nós vamos aprender pelo amor ou pela dor. Deus abençoe sua palavra. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez em sua presença, eu clamo ao Senhor por misericórdia sobre nossas vidas. Talvez, ó Deus, temos sido sábios aos nossos olhos, mas eu clamo ao Senhor que despedace o nosso coração endurecido pelo pecado. Dá-nos um coração de carne, para que possamos, ó Deus, estar atentos à Tua vontade. Quebra o orgulho, Senhor Deus, de nossos corações. Faz-nos sermos pessoas humildes diante do Senhor. Tira a justiça aos nossos próprios olhos, mas que nós possamos, ó Deus, servi-lo de todo o coração. Tiremos os nossos olhos do dinheiro, tiremos os nossos olhos dos bens materiais, de todas as coisas que para a sociedade é importante, mas que possamos agradá-lo, que possamos honrá-lo, não esperando nada em troca, mas que possamos receber de Ti a paz que excede todo o entendimento. Porque se nós tivermos de Ti esta paz, Senhor Deus, não é coronavírus, não é, Senhor Deus, as dificuldades que nos cercam que vai tirar a nossa fé, mas vai nos fazer confiar cada vez mais no Senhor. Agradeço ao Senhor por todos aqueles que nos assistem. Console, ó Deus, aqueles que precisam ser consolados, porquanto os seus entes queridos estão sofrendo por conta do Covid. Mas que não coloquemos a culpa no Senhor, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é misericordioso e tem cuidado de cada um de nós. Damos-te graças em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, me deem licença, por favor. Muito bem. Eu gosto muito da minha garrafa, viu? Eu espero que vocês gostem também. Eu uso ela todos os dias. Vamos para os nossos pedidos de oração. Se você tem pedido de oração e não colocou aí no nosso grupo, seja do WhatsApp ou aqui nos comentários, pode fazê-lo. Eu vou começar a ler os pedidos de oração no WhatsApp. Tá? Não ache que há pedido de oração pequeno demais ou simples demais. Sempre é importante nós orarmos, tá bom? Então coloque aí. Eu vou pegar o meu abençoado celular aqui e vou abrir os pedidos de oração aqui no WhatsApp. Vamos ver.
Vamos para o grupo da nossa igreja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui. Começando, Dona Leila, hoje, mais no final da manhã, ela colocou a seguinte, na verdade não é um pedido de oração, é um agradecimento. Gostaria de agradecer pelas orações pela Dona Maria Boff, mãe da minha chefe que estava internada na UTI, entubada, mas graças a Deus recuperou-se e teve alta ontem à noite do hospital. Ah, que bênção! Muito bem, graças a Deus. Nosso querido irmão Júlio, ele disse o seguinte: gostaria de pedir oração por um amigo de um colega de trabalho meu. O nome dele é Daniel Hugo e ele encontra-se internado e entubado há uma semana com Covid-19. Em princípio, ele é salvo em Cristo Jesus. Por favor, oremos por ele e por todos que estão nessa situação muito difícil que é essa doença, além de outras também. Sabemos que o nosso Deus está no controle de tudo e nada vai acontecer se ele não permitir. Glória a Deus. É isso aí, irmão Júlio. Exatamente, as palavras estão corretíssimas. Nosso querido irmão Ayrton pediu oração e também agradece pela saúde dos irmãos e pela saúde da sua família e pela sabedoria profissional. A Fernanda agradece pelas orações sendo respondidas, e isso também é uma boa parte, né, de nós sabermos. E vocês também, meus irmãos, quando tiverem resposta das suas orações, coloquem em agradecimento, porque a gente sempre ora. É importante saber quando as orações estão sendo respondidas, seja sim, seja não. Deus sempre faz a sua vontade nas nossas vidas. Então, ela agradece pelas orações respondidas, pelos irmãos da igreja. Peço que orem pela saúde da Aline. Ela fez uma cirurgia hoje, está se recuperando, mas ainda precisa de cuidados. Saúde e salvação da Suzana. Saúde e salvação dos meus cunhados Glênio e Clóvis. Salvação dos meus sobrinhos Tiago e Jefferson. Pelo instituto que começa semana que vem. Sabedoria e encorajamento para todos que estão no estudo. É isso aí, Fernanda. Dona Janete agradece pela oração pelo José Carlos, que já está bem, e pede oração pela vida espiritual dela e da sua família. Dona Angelita pede oração pelo procedimento da biópsia no rim que o irmão Paulo vai fazer amanhã de manhã. Ele estava com a pressão alta e não pôde fazer na segunda. Então, meus irmãos, continuemos redobrando as orações pelo nosso irmão Paulo. Se você está no nosso momento de oração, não esqueça de lembrar do irmão Paulo. Dona Angelita pede oração pela saúde da sua mãe, Laureci, e pela paz e por paz na sua família. A Tamires pede por fortalecimento espiritual, por sua saúde e de seus familiares, trabalho, recursos e para nos manter e poder ajudar quem precisa. A Dona Beth colocou de novo o pedido do Júlio aqui. Obrigado, Dona Beth. Ela também pede oração que as medidas governamentais sobre a pandemia sejam eficientes e eficazes. Também é isso que esperamos. Pela saúde dos amados irmãos, pela proteção dos que necessitam sair para trabalhar e estudar e acabam se expondo mais, pela vida espiritual e escolar dos jovens da nossa igreja, por mais conversões e pelo Instituto Bíblico. Pastor Daniel agradece pela melhora dos tios da Lu, que estavam com Covid, todos recuperados, e também pede pelo tratamento da irmã Luciana e possíveis novos passos. Também pelo resultado do teste genético que ela fez, ele até colocou um áudio aqui no nosso grupo. Dona Marta agradece a Deus por tudo que ele tem feito, que Deus tem feito por nós, e pede oração por ela e pelo Getúlio, também pelos seus familiares. Dona Leila pede oração pelo pastor Josué Félix, que está internado, sua esposa e filhas que estão com Covid, pelo Marcos, esposo de uma amiga, ainda na UTI, em estado grave, e também pelo senhor Celso, que está em estado grave. Ela pede por sua saúde das suas irmãs Miriam e Roselaine, por seus filhos, noras e genro, pela Elisete, Dona Dercina, Claire e seus tios, Dona Sueli, que está na UTI, todos com Covid. Agradecer pelo cuidado de Deus com minha família e família dos irmãos. Dona Gessi pede pela salvação dos seus filhos, Jorge e Rodrigo, saúde para eles, para ela, pela Luísa, recuperação de perdas na pandemia, harmonia familiar, sabedoria na tomada de decisões, agradecimento a Deus pelo cuidado em nos manter saudáveis, cura dos enfermos e sabedoria aos médicos e cientistas para acabar com a pandemia, vírus. O que nós cremos, Dona Gessi, irmãos, que isso está no poder de Deus, tá bom? Uma forma de sobrevivência a tantos desempregados e familiares poderem se manter. São os pedidos que estavam no WhatsApp.
os pedidos aqui no nosso grupo. Cadê o mouse aqui, irmão? Só um minutinho que eu perdi aqui o mouse. Fugiu, tá. Vamos para o nosso grupo da igreja aqui, o grupo, na verdade, aqui do Facebook. Vamos ver, pedido de oração. Dona Maria Helena Pereira Lopes, peço oração por salvação da minha família e por todos os doentes. Ok, minha querida, vamos orar. Eu só estou colocando aqui novamente na transmissão, irmãos, porque se caso vocês me avisam de alguma coisa, eu posso não ver. Vamos continuar aqui. A Tatiana, lá de Júlio de Castilhos, ela pede oração pela sua família e pelas pessoas que precisam trabalhar e os que estão com Covid-19, que Deus tenha misericórdia de todos. Vamos ver aqui, vamos ver. A dona Marvi Elizabeth Flores, que saudades de irem ao culto, é verdade, também estou com bastante saudade. A dona Eida pede oração pela sua família. Dona Eida, mais uma vez, parabéns pelo aniversário da senhora, tá? Que Deus abençoe ricamente a vida da senhora. Aguarda um pedaço de bolo para a gente também, por favor. A dona Elisete pede oração para os seus irmãos e também dona Dercina. Dona Elisete é a filha do pastor Genésio. A dona Dercina que está abalada com a ida do pai, no caso, o pastor Genésio, para o céu. Dona Dercina era a esposa do pastor Genésio. É, na verdade, a esposa do pastor Genésio. O Clayton pede oração pela recuperação da Suelen, que está com Covid. E peço por mim, que estou sem sintomas, e irei fazer o teste essa semana. A dona Judite pede oração por saúde, salvação e vida espiritual dos seus amigos e familiares. A dona Yara a minha mãe pediu que orem muito por ela. Ela disse que recém falou com ela, a dona Irene, e disse que ela estava melhorando. Amém, graças a Deus. Dona Judite também diz gratidão pela vida e por cada anjo que Deus dispõe de mim na caminhada da vida. Ela pede também por fortalecimento e gratidão a todos os profissionais da saúde que têm empenhado suas vidas em prol de outras vidas. Por proteção a todos os pastores e missionários em todo o mundo. Agradeço em nome de todos nós. E a Tamara quero agradecer pelas orações para a avó de uma amiga, a dona Cleci. Já está recuperando do Covid, está bem em casa. Amém, graças a Deus. A minha querida esposa pede oração por todos que estão com Covid. O sobrinho da Adriana, Gabriel, e pela minha cunhada, Thaís, pela irmã Irene e seus familiares que estão com Covid. É verdade, a Raquel e o seu esposo são netos da dona Irene, estão com Covid, tenho orado por eles e peço que os irmãos orem também. A Tamara também pede oração por uma senhora, dona Josiane, que foi transferida para Santa Maria e o estado dela agravou devido ao Covid. Meus amados, vamos orar brevemente por esses pedidos? Eu não vou nomeá-los, Deus sabe de todos eles. Vou colocar depois no mural. Vocês, por favor, orem com suas famílias, tá bom? Seja hoje ou outro dia. Oremos então, mais uma vez, Senhor, diante do Senhor. Tu sabes, ó Deus, tantos irmãos têm clamado pela saúde de entes queridos e familiares. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor faça a vontade soberana do Senhor, mas que por sua graça console e conforte o coração desses que estão passando por essas dificuldades. Aos crentes, que o Senhor nos use para sermos testemunhas do seu amor nas vidas desses que estão enfermos, para que eles cheguem a Cristo, Pai. E também aos cristãos que estão passando por essas dificuldades, pedimos que o Senhor, desta mesma forma, use as dificuldades para que o Senhor seja honrado e glorificado e outros cheguem a Cristo. Oro, meu Pai, pela dona Dercina e os familiares do pastor Genésio, que com certeza estão entristecidos, mas todos sabem e se regozijam em saber que ele está na presença do Senhor, não há mais sofrimento e está gozando de sua presença, Pai. Agradeço pelo agir do Senhor na vida dos nossos queridos irmãos, pela melhora daqueles que já estão melhores da Covid. Obrigado, Pai Santo, também por suprir as necessidades. Oramos por salvação daqueles que também foram citados por salvação. E oramos, Pai de amor, pela vida espiritual de cada um de nós, que sempre nós possamos buscar em Ti a satisfação das nossas almas. É o nosso desejo e oração. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês, que tenham um bom resto de semana. Podem continuar colocando os seus pedidos de oração aí no Facebook, se quiserem. Eu colocarei as regras para os cultos até o final de semana. Não fiquem chateados se porventura não puder vir nesse primeiro culto. Vamos orar para que isso passe, para que possamos retornar
pelo menos com o número de 30 pessoas. Eu estou com muita saudade de todos vocês, queria poder abraçá-los, mas infelizmente ainda não tem como, tá certo? Meus amados, Deus os abençoe. Vamos ficar aí com um hino que vai falar, um hino que nós usamos no domingo, que muitos gostaram, que vai falar sobre a eternidade, nos dá até mesmo um desejo maior de estar com o nosso Senhor. Espero vê-lo, se assim o Senhor me permitir. Um grande abraço a todos, meus amados. Encarar com Jesus Cristo, ver seu rosto que será, contemplar em pleno gozo quem morreu pra me salvar, face a face, de vê-lo muito além do céu azul, face a face em sua glória, hei de ver o meu Jesus. Através do véu escuro, hoje posso lhe mirar, mas virá o dia quando sua glória mostrará, face a face, de vê-lo muito além do céu azul, face a face em sua glória, hei de ver o meu Jesus. Face a face, que alegria para ver e conhecer, encarar com quem remiu-me e no seu amor viver, face a face, de vê-lo muito além do céu azul, face a face em sua glória, em sua glória. Hei de ver o meu Jesus.